Alô, você concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fial, professor de matemática e de raciocínio lógico, e na aula de hoje, galera, nós vamos falar sobre relações métricas no triângulo retângulo. Então, o triângulo retângulo é o nosso foco hoje, galera. Então, dependendo do concurso que você vai fazer, algumas bancas cobram essas relações que nós aplicamos exclusivamente no triângulo retângulo. Vamos dar um destaque todo especial na aula de hoje sobre o Teorema de Pitágoras. Um teorema de fundamental importância, muito aplicado e muito cobrado por algumas bancas. Beleza? Se você tem alguma dúvida com relação a isso, vem comigo, galera, que nós vamos resolver o seu problema hoje. Relações métricas no triângulo retângulo. Professor, o que é isso, galera? Não se assuste. Então, nós estamos falando da geometria plana, né? A geometria plana, ela estuda as figuras geométricas num sentido geral, e hoje nós vamos dar destaque, em especial, ao triângulo retângulo. O nosso foco é o triângulo retângulo. Quando a gente fala em triângulo retângulo, existem dois tipos de relações que envolvem o triângulo retângulo. As relações métricas e as trigonométricas. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as métricas. E vamos resolver também alguns problemas envolvendo essas relações métricas no triângulo retângulo, como eu disse, dando um destaque especial ao Teorema de Pitágoras. Beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, galera, vamos conhecer o triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? Bom, primeiro, definição de triângulo. Triângulo é uma figura geométrica que contém três lados, três segmentos unidos pela sua extremidade. A extremidade de um segmento une com o outro e assim sucessivamente. Então, eu tenho três segmentos que formam um triângulo. Por isso que ele é uma figura que contém três lados. Cada lado é um segmento. Beleza? Bom, esse triângulo, quando ele possui um ângulo reto, o que é um ângulo reto? É um ângulo de 90 graus. Quando ele possui um ângulo de 90 graus, ele é chamado de retângulo. Então, mostrando ele, seria esse carinha aqui. Observem que eu tenho aqui um triângulo ABC, aonde eu tenho aqui, exatamente nessa posição, um ângulo de 90 graus. Galera, esta simbologia aqui, esse quadradinho com um pingo no meio, indica que esse ângulo é um ângulo de 90 graus. Toda vez que você tiver uma situação assim, ó, esse quadradinho com um pingo no meio, quer dizer que esse ângulo é um ângulo de 90 graus. O 90 graus não é comum mostrar 90 graus. A representação é através de símbolo. E o símbolo que indica 90 graus é esse quadradinho com pintinha no meio. Ok? Com uma pintinha no meio. Não é pintinho não, é pintinha no meio. Ok? Beleza? Bom, então veja bem. Eu tenho aqui um triângulo ABC. Bom, detalhe, galera. Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. Isso quer dizer que se eu somar esse ângulo formado no vértice A, mais esse ângulo formado no vértice B, mais este ângulo formado no vértice C, vai ter que dar 180 graus. Isso é fato, sempre vai ser assim, ok? Beleza? Esse ângulo eu chamei de beta, esse outro ângulo eu chamei de gama. Conclusão, se esse ângulo aqui é de 90 graus, então esse ângulo beta mais esse ângulo gama vai ser igual a 90 graus. Beleza? Beta mais gama igual a 90 graus. Tranquilo? Bom, o que eu preciso conhecer a respeito do triângulo retângulo? Nós estamos falando de relações métricas. Então, o que são relações métricas? São relações entre medidas. Então, eu vou comparar a medida de um lado com o outro lado, com a altura. Eu tenho uma projeção de um lado em outro. Então, nós iremos comparar as medidas. Por isso que são chamadas de relações métricas. Portanto, relação de medidas no triângulo retângulo. Bom, vamos conhecer as partes que compõem um triângulo retângulo. Cada parte, cada lado
do triângulo retângulo tem um nome especial. Eu tenho lados que são chamados de catetos e eu tenho um lado que é chamado de hipotenusa. Vamos conhecer quem é quem aqui. Então, eu tenho aqui a seguinte situação. Este lado aqui, que é o lado BC, que é o maior lado do triângulo, tá? Ele é chamado de hipotenusa. Então, o maior lado do triângulo retângulo é a hipotenusa. Detalhe, se você tiver com dúvida em saber qual é o lado que é o maior, basta você observar o ângulo de 90 graus. Está vendo ele aqui, ó? A hipotenusa, galera, dica, ela está localizada sempre na frente do ângulo de 90 graus. Então, qual é o lado que está na frente? É esse lado aqui. Então, a hipotenusa é isso aqui, ok? Sempre na frente do ângulo de 90 graus. Sempre, galera. Beleza? Bom, então, esse lado BC é chamado de hipotenusa. Está aqui, ó. BC, hipotenusa. E eu vou representá-lo aqui pelo A, ok? Eu vou chamar de A esse lado que é a hipotenusa. Beleza? Bom, eu tenho outros dois lados que são chamados de catetos. Então, eu tenho esse lado AB, que é um cateto, e eu vou representar esse cateto, esse lado AB, vou dizer que a medida, que o tamanho dele é C, ok? Vou representar por C aqui. Veja bem, essas letras, galera, é só para a gente poder sintonizar quem é cateto, quem é hipotenusa. Então, hipotenusa A, esse cateto eu vou chamar de C, vou dizer que ele tem C de medida. E eu tenho esse outro lado aqui, que é o lado AC, que é outro cateto do triângulo retângulo, também cateto, e eu vou representar por B. Beleza? Então, está aqui. Identifiquei os três lados do triângulo. Hipotenusa, cateto e cateto. Tranquilo? Esses são os lados e a nomenclatura que cada um recebe. Bom, o que mais que eu tenho no triângulo retângulo, galera? Bom, eu tenho uma altura. O que é a altura do triângulo retângulo? A altura do triângulo retângulo é um segmento que parte aqui do vértice que contém o ângulo de 90 graus. Detalhe, está aqui, ó. E vai até o lado oposto, formando um ângulo de 90 graus com o lado oposto, tá? Isso aqui nós vamos chamar de altura do triângulo, beleza? Então, está aqui, ó. Essa distância de A até H, nós vamos chamar de altura. E eu vou representar essa altura por Hzinho, ok? Então, está aqui, ó. H minúsculo, beleza? Então, eu já tenho hipotenusa, cateto, cateto e altura. O que mais que eu tenho? Bom, eu posso agora projetar cada lado na hipotenusa. Professor, como que é isso? Projeção de um lado. A projeção de um lado, ela acontece da seguinte forma, galera. Olha só. BH é esse pedaço aqui, ó. Este pedaço aqui é BH. Quem é BH? BH é a projeção do lado AB na hipotenusa. É a projeção desse lado na hipotenusa. Então, isso aqui que eu chamei de BH, tecnicamente, é a projeção do lado AB na hipotenusa. Beleza? Nós vamos representar esta medida por N. Então, vai ficar assim, ó. N. N é a distância de B até H. Beleza? Bom, mas eu posso também projetar o outro cateto. Qual é o outro cateto? É o lado AC. Vou projetar ele na hipotenusa. E ao projetar ele na hipotenusa, ele vai ser este outro lado aqui, ó. De H até C. HC é a projeção do cateto AC na hipotenusa. Beleza? E eu vou chamá-lo de M. M é a distância de H até C. Então, está aqui a representação. Beleza? Pronto, galera. Colocamos aqui todos os lados que compõem o triângulo retângulo. Então, eu tenho o lado maior, que é a hipotenusa. Eu tenho esses outros dois lados, que são chamados de catetos. Eu tenho a altura, que é a distância do vértice
do ângulo de 90 graus até a hipotenusa, formando um ângulo de 90 graus, ok? Eu tenho a projeção dos catetos, do cateto AC e do cateto AB na hipotenusa, que eu chamei de N e de M, beleza? Esses são os lados que compõem o triângulo. Veja bem, quando a gente fala em relações métricas, são relações entre essas medidas. Existe uma relação entre cada uma delas. Nós não vamos nos ater aqui à dedução dessas fórmulas, até porque a gente ia levar muito tempo deduzindo elas e não convém nesse caso. O importante é que você saiba quais são essas relações. Então, eu vou mostrar quais são as fórmulas que surgem a partir de comparações feitas entre esses lados. Então, eu tenho, como primeira relação, eu tenho o seguinte, olha só. Altura ao quadrado é igual a projeção vezes projeção. Então, num triângulo retângulo, eu tenho aqui um triângulo retângulo, ok? Eu tenho aqui a altura é igual ao produto das projeções. A altura ao quadrado é igual a projeção vezes projeção, beleza? Isso aqui é a hipotenusa, isso aqui é o cateto que eu chamei de C, e isso aqui é o cateto que eu chamei de B, beleza? Bom, aí eu tenho o seguinte, outra relação, a hipotenusa vezes a altura fica igual a cateto vezes cateto. Então, se eu pegar a hipotenusa, multiplicar pela altura, vai dar o mesmo resultado que eu multiplicar um cateto por outro cateto, beleza? Cateto, hipotenusa vezes altura, cateto vezes cateto. Vou chamar esse lado de M e esse aqui de N, tá? Ok, vamos lá. Outra relação. A outra relação é o cateto ao quadrado, veja bem, B é cateto. Cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção dele na hipotenusa. Porque o M é a projeção do cateto B na hipotenusa. Então, o cateto elevado ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção deste cateto. Entendem isso? Beleza? A mesma coisa acontece do outro lado. O cateto C ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção dele. Quem é a projeção do cateto C? É o N. Então, C ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção dele, que eu chamei de N. Beleza? E eu tenho aqui uma outra relação, que é a hipotenusa é igual à soma das projeções. Hipotenusa é igual a M mais N. Está bem óbvio isso, né? Hipotenusa é tudo isso. Se até aqui é N, daqui para lá é M, então a hipotenusa é M mais N. Beleza? Bom, e por último, eu tenho o que a gente chama de teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E dessa forma, tenho aqui todas as relações métricas que nós iremos fazer uso para resolver os exercícios. Professor, eu tenho que conhecer todas elas? Galera, tem. Se você não souber uma ou outra, você pode ter dificuldade na hora de resolver alguns exercícios. Então, dessa forma, se você memorizá-las, fica bem mais prático, tá? Até porque algumas, para você deduzir, leva-se um certo tempo. Então, não dá para você fazer em pleno concurso ficar deduzindo fórmula. Por isso que é interessante você saber, tá? Beleza? Pode acessar lá no YouTube Rap do Fiel. Lá eu canto isso daqui e ajuda um pouquinho a memorizar. Beleza? Altura ao quadrado igual a projeção vezes projeção. A hipotenusa vezes altura fica igualzinho a cateto vezes cateto. O cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes projeção. Cateto ao quadrado igual a hipotenusa vezes projeção. Se você estudar, vai passar, eu prometo,
a hipotenusa é a projeção dos catetos, mas se você não estudar, vai ficar enrolado a hipotenusa e os catetos, tudo ao quadrado. Beleza? Fica a dica aí, galera. Bom, então vamos agora treinar. Eu já sei as relações métricas, agora eu preciso saber aplicá-las. Uma coisa é nós conhecermos quais são as fórmulas que nós temos em mãos, né? Agora, a outra é saber aplicá-las. Vamos agora para a segunda parte, que é a aplicação. Vou fazer agora alguns exercícios. Primeiro modelo aqui, um exemplozinho, só para a gente treinar essas fórmulas. Na figura abaixo, obtenha x, y e z. Nosso propósito é encontrar x, y e z. Quem eu conheço? Eu conheço este lado aqui. Este lado é um cateto. Por que eu sei que é cateto? Porque aqui é o ângulo de 90 graus e oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Então, isso aqui é a hipotenusa. 5 é cateto, z é cateto, y é a projeção do cateto z e x é a projeção do cateto 5. Ok? Beleza? Então, vamos lá. Como que eu vou encontrar aqui? Eu tenho que ver o que eu quero encontrar primeiro. Eu quero encontrar x, eu quero encontrar y. O que eu sei aqui que eu posso utilizar para encontrar. Veja bem, galera. Eu tenho aqui, ó, esse triângulo, que eu vou desenhar ele aqui, ó. Está vendo, ó? Eu tenho um triângulo aqui, ó. Esse triângulo, vou refazê-lo aqui embaixo para facilitar a sua visualização, ó. Eu tenho esse triângulo aqui, onde aqui é 3, aqui é 5, aqui é x, e esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Se ele é um ângulo de 90 graus, então esse triângulo formado daqui para cá é um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Qual é o teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Se você não estudar, vai ficar enrolado a hipotenusa e os catetos tudo ao quadrado. Quem é a hipotenusa, professor? É sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. No caso aqui, o 5. Então, eu tenho que 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais x ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. 3 ao quadrado é 9. Agora, o que eu faço com 9? Passo ele para o outro lado. Então, eu vou ter 25 menos 9 igual a x ao quadrado. Quanto que dá 25 menos 9? 16. Conclusão, x ao quadrado é igual a 16. Eu quero encontrar o valor de x. O que eu faço com esse quadrado? Tira a raiz. Então, quem vai ser x? X vai ser igual a raiz quadrada de 16, x igual a 4. Raiz quadrada de 16 é 4. Pronto, encontrei o valor de x aqui, ó, 4. Beleza? Já dei um passo. Agora, eu preciso encontrar y e preciso encontrar z. Quem eu vou buscar agora? Bom, eu posso encontrar y? Posso. Como que eu faço para encontrar y? A primeira formulazinha que nós vimos na relação métrica é altura ao quadrado é igual a projeção vezes projeção. Estão lembrados? Altura ao quadrado é igual a projeção vezes projeção. A minha projeção aqui, uma é x e a outra é y. Eu sei que x vale 4. Falta achar y. E eu sei que a altura é 3. Então, eu vou ter aqui, ó, 3 ao quadrado é igual a 4 vezes y. A altura ao quadrado é igual a projeção vezes projeção. Beleza? Então, eu vou ter aqui 3 ao quadrado são 9, 4 vezes y. O que eu faço com 4? Ele está multiplicando, passa dividindo. Conclusão, 9 sobre 4 é igual a y. Pronto. Encontrei o valor de y. 9 sobre 4. Beleza? Falta encontrar quem? Falta encontrar z. Como que eu faço, professor, para encontrar o valor de z? Bom, o z nós podemos fazer de várias formas aqui. Eu sei que
A altura vale 3, eu já achei o valor de y e z é um cateto. E eu sei a seguinte relação. Cateto ao quadrado, vou fazer aqui embaixo, vou apagar aqui, ó, vou fazer aqui embaixo. Eu tenho a seguinte relação, ó. Então, vou colocar os valores aqui. O x vale 4 e o y vale 9 sobre 4. Beleza? Bom, eu sei que cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção. Eu tenho essa fórmula. Beleza? A hipotenusa tem como eu encontrar. Essa é uma. Tá? Como que eu acho a hipotenusa? A hipotenusa é igual à soma da projeção x mais a projeção y. Então, eu vou ter 4 mais 9 sobre 4. Como que eu faço essa soma, professor? Eu não posso somar fração se o denominador for diferente. Não tem nada embaixo do 4, eu coloco 1. Qual que é o mínimo de 4 e 1? É 4. Então, eu tenho 4 por 1 é 4. 4 vezes 4, 16. 4 por 4 é 1. 1 vezes 9 é 9. Portanto, a hipotenusa vai ser 25 sobre 4. Ok? Não divide, deixa na forma de fração mesmo. Então, quem é a hipotenusa? 25 sobre 4. Beleza? Pronto. Agora eu vou para lá. Então, eu tenho o b, que no caso, o meu b é o z. Então, vai ficar z ao quadrado é igual a hipotenusa, que é 25 sobre 4, vezes a projeção, que é 9 sobre 4. 9 sobre 4. Aí, veja bem, galera. Esse z não está ao quadrado? Está, professor. Então, ele vai para o outro lado na forma de raiz. Então, eu vou ter que z vai ser igual a raiz quadrada de 25 sobre 4 vezes 9 sobre 4. Não precisa multiplicar aqui. Mas se eu quiser multiplicar, tudo bem, você pode multiplicar, mas não há necessidade. Por quê? Porque eu trabalhando com números menores, fica mais fácil de nós identificarmos quem é a raiz. E aí eu faço a extração da raiz e no final eu multiplico. Então vai ficar assim, ó, z igual. Quem é a raiz quadrada de 25? É 5. Quem é a raiz quadrada de 4? É 2. Vezes raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de 4, 2. Então, ficou 5 sobre 2 vezes 3 sobre 2. Ah, professor, eu posso fazer separado? Pode. Por que que você pode? Porque é um produto. Se não fosse produto, você não poderia fazer isso. Aí você tinha que tirar o mínimo, tal, e aí resolver. Beleza? Mas como é um produto, você pode fazer a raiz de uma fração, a raiz de outra fração e só multiplicar no final. Portanto, conclusão, quem vai ser z? Vai ser, numa multiplicação de fração, eu multiplico o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Portanto, 5 vezes 3, 15. 2 vezes 2, 4. Conclusão, galera. Quem é z? 15 sobre 4. Portanto, achamos todos os elementos que o exercício pediu. Ele pediu x, que era essa projeção, eu apliquei Pitágoras, achei que é 4. Ele pediu y, e para achar o y, eu usei da propriedade do cateto ao quadrado, que é igual à soma das projeções, né? Aliás, altura ao quadrado, que é igual ao produto das projeções, achei o y. E, por último, nós pegamos cateto ao quadrado igual a hipotenusa vezes a projeção deste cateto e encontramos o valor de z. Tranquilo? Belezinha? Então, está aqui os 3 valores que o exercício pediu para nós calcularmos aí. O proposta agora, nesse momento inicial, é a gente familiarizar com as fórmulas, tá? Você tem que se familiarizar e entender quais são
e quando você pode aplicá-las. Beleza? Então, vamos lá para uma outra situação aqui. Olha só. Em um triângulo, as projeções dos catetos sobre a hipotenusa medem 6 e 9. O perímetro do triângulo é igual a... Então, veja bem, galera, o que o exercício está propondo para nós? Ele falou que o triângulo, eu tenho um triângulo, esse triângulo é um triângulo retângulo, muito embora ele não falou isso, mas como nós estamos estudando o triângulo retângulo, tá? É um triângulo retângulo, vamos considerar, tá? Faltou dizer aqui, mas ele é retângulo, tá? Então, vou desenhar aqui. Isso é um triângulo retângulo e eu tenho aqui o ângulo de 90 graus. O que ele falou? Que as projeções dos catetos sobre a hipotenusa medem 16 e 9. Portanto, projeção dos catetos, aqui é uma projeção, mede 9, aqui é outra projeção, mede 16. Então, eu tenho 9 para cá e tenho 16 para lá. É isso que o exercício falou. Então, uma razão de eu saber que é um triângulo retângulo também é porque ele falou de hipotenusa, né? Quem tem hipotenusa é só o triângulo retângulo. Mas o que ele quer que a gente descubra? Ele quer que a gente descubra o perímetro. O que é perímetro de um triângulo, galera? É a soma de todos os lados. Como o triângulo tem 3 lados, eu vou somar a hipotenusa mais o cateto B mais o cateto C. Eu somo o valor dos 3, eu tenho o perímetro. Entende o que é perímetro? Beleza. Professor, mas eu estou com um problema, porque ele me deu só as projeções, eu não tenho mais nada. Beleza, então vamos encontrar. Como que eu posso começar? Bom, eu posso começar encontrando a hipotenusa. Bom, o que é a hipotenusa? A hipotenusa, representada pela letra A, é a soma das projeções. Se você estudar, vai passar, eu prometo, a hipotenusa é a projeção dos catetos. Portanto, A é igual a 9 mais 16, A igual a 25. Beleza, professor, já descobri a hipotenusa, um dos lados. Falta descobrir os outros 2. Bom, eu posso encontrar a altura. Professor, mas eu não vou precisar da altura. Tá certo, você não vai precisar da altura. Mas eu preciso encontrar os 2 catetos. Então, vamos largar a mão da altura. Eu não preciso saber dela. Eu preciso saber esse cateto e preciso saber esse cateto. Tranquilo. Então, não há necessidade nem de calcularmos a altura. Ele quer o perímetro, então vamos em busca dos catetos. Quero encontrar o cateto C. O que é o cateto C? Cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes projeção. Portanto, C ao quadrado é igual a hipotenusa, que é A, vezes a projeção dele, que é o N. Então, o cateto ao quadrado vai ser igual a 25 vezes a projeção do cateto C. Quem é a projeção do cateto C? 9. Preciso multiplicar, professor? Não, não precisa. Se quiser, não está errado. Só que aí você vai ficar com um número maior, vai te dar mais trabalho. Como 25 e 9 são valores que eu sei a raiz quadrada dele, então eu vou deixar dessa forma, vou extrair a raiz e só multiplico no final. Então vai ficar assim, ó. C igual a raiz quadrada de 25 vezes 9. Aí é importante você entender a propriedade da radiciação. Se você tem que raiz quadrada de A vezes B, é a mesma coisa que raiz de A vezes raiz de B. Entendem isso, galera? Por isso que eu não fiz o produto. Porque essa propriedade aqui é muito mais cômodo eu aplicá-la. E é o que eu vou fazer. Como eu posso separar, então eu tenho que C vai ser igual a raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada de 9, 3. Quanto que é 5 vezes 3? 15. Então pronto, está aqui, ó. Encontrei a medida do cateto C, 15. Está resolvido. Beleza? Tranquilo? Bom, agora falta encontrar o outro cateto, que é o cateto B. Cateto B.
O que eu sei a respeito do cateto? Cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção deste cateto. Então, no caso do cateto B, eu vou ter que B ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. Como eu conheço a hipotenusa e conheço a projeção, eu vou ter que B ao quadrado é igual a hipotenusa, que vale 25, vezes a projeção dele, que é 16. Mais uma vez, eu não vou multiplicar, porque 25 e 16 são valores conhecidos, e eu sei quanto que vale a raiz. Dessa forma, B vai ser igual a raiz quadrada de 25 vezes 16. Agora é só extrair a raiz de 25 e de 16. Então, eu vou ter que B vai ser igual a raiz quadrada de 25, é 5. Raiz quadrada de 16 são 4. E quanto que é 5 vezes 4? 5 vezes 4 são 20. Beleza, professor. Então, está aqui, ó. Achei o lado do cateto B. Aqui é 20, aqui é 15 e a hipotenusa é 25. O que o exercício pediu? Ele pediu o perímetro. O que é perímetro? A soma dos três lados. Portanto, eu tenho como perímetro a soma da hipotenusa, que é 25, mais o cateto B, que é 20, mais o cateto C, que é 15. Então, eu tenho 5 com 5, 10, vai 1. 2 com 1, 3. Com 2, 5. Com 1, 6. Então, o perímetro desse triângulo é 60. Pronto, está aqui, está resolvido a questão. Tranquilinho? Beleza? Observe que quando a gente domina aquelas formulazinhas, fica fácil de resolver, tá? Desde que você conheça quem é cateto, quem é projeção, quem é hipotenusa, você faz com muita tranquilidade. Beleza? Está aí resolvido mais uma questãozinha. Bom, agora, galera, vocês já estão aptos para encarar alguns exercícios aí. Agora vamos pegar algumas pedreiras pela frente. Mas o nosso objetivo aqui é treinar. Então, a gente tem que preparar vocês com uns exercícios um pouco mais complicados, um pouquinho. Mas a gente vai complicando devagar, tá? Não precisa se assustar, não. Tem alguns aí simples, uns mais ou menos, outros mais difíceis. Vamos lá então, galera? Agora a gente vai começar aí uma bateria de exercícios. O que eu pediria para você aí, ó? Na hora de nós fazermos os exercícios, é importante que você treine, galera. O treino é tentar fazer e depois acompanhar a resolução do vídeo, tá? Então, eu peço para você sempre dar uma pausa, tenta fazer, na sequência acompanha a solução que nós vamos dar. Vamos para o primeiro desafio nosso. Agora é desafio, agora é com vocês. Com vocês. Vou ler o exercício. Em um triângulo retângulo, um dos catetos mede 16 metros. Determine em metros a medida da hipotenusa, sabendo que a medida desta excede a medida do outro cateto em 8 metros. Está aqui as alternativas de resposta. Bom, galera, não vou fazer mais nenhum comentário sobre isso. Peço para você agora dar uma pausa no vídeo, releia o assunto, tenta fazer a sua interpretação, só depois acompanha a resolução que nós vamos dar. Tranquilo? Beleza? Manda ver. Bom, então vamos lá, galera. O que eu tenho que fazer? Galera, o primeiro passo é a gente fazer o desenho. Aí você me diz, professor, é obrigado a desenhar, professor? Não, não é obrigado a desenhar. É recomendado que você faça o desenho. Por que esta recomendação? A recomendação é pelo fato de você ter uma visão mais ampla quando você faz o desenho. Você consegue visualizar quem é cateto, quem é hipotenusa, quem é projeção, quem é altura. E isso vai dar um norte melhor na hora de você resolver o exercício. Você vai ser mais bem orientado. Então, recomendo. Vou fazer o desenho. Olha só. Aí você me diz, professor, por que o senhor faz o desenho sempre do mesmo jeito? O senhor desenha o triângulo sempre no mesmo formato. É para não causar nenhuma confusão, nenhuma estranheza. Então, eu faço o desenho no mesmo formato que eu iniciei a aula.
Poderia desenhar diferente, professor, assim? Poderia. Poderia desenhar diferente assim, professor? Poderia, tá? Só que no caso aqui, para não criar vários formatos de triângulo na cabeça de vocês, e de repente você ficar com dúvida em saber quem é cateto, quem é hipotenusa, quem é projeção, eu procuro manter sempre o mesmo padrão do desenho. Tranquilo? Então eu sei que o lado oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Então eu vou chamar aqui de A a minha hipotenusa. Ele falou que um dos catetos mede 16, então eu vou dizer que aqui é 16. Um dos catetos mede 16. E eu vou chamar esse outro cateto aqui de cateto B. Tranquilo? Beleza? Bom, o exercício quer que a gente determine a medida da hipotenusa. Qual é a informação que ele nos deu? Ele falou que a hipotenusa excede a medida do cateto em 8 metros. Aí você pensa assim, galera, se a hipotenusa tem 8 metros a mais que o cateto, como que eu posso fazer essa representação? Se eu disser que a hipotenusa vale x, se eu disser que ela vale x, o que vai acontecer com a medida do cateto? A hipotenusa não tem 8 a mais? Se a hipotenusa tem 8 a mais, é porque o cateto tem 8 a menos. Entendem isso? Se eu digo que A tem 10 a mais que B, é a mesma coisa que eu dizer que B tem 10 a menos que A. Entendem isso? Beleza. Então, como eu representei a hipotenusa por x, como que eu vou representar o cateto? X menos 8. Por que menos 8? Porque a hipotenusa tem 8 a mais que o cateto. Portanto, o cateto tem 8 a menos que a hipotenusa. Compreende isso? Beleza. Bom, agora que eu tenho a representação da hipotenusa e dos catetos, eu posso ir em busca do valor da hipotenusa. Como que eu vou descobrir? Se você não estudar, vai ficar enrolado a hipotenusa e os catetos tudo ao quadrado. Galera, teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Portanto, ó, x ao quadrado é igual a x menos 8 ao quadrado mais 16 ao quadrado. Tranquilo? X menos 8 ao quadrado, professor, como que eu resolvo isso? Então, vamos dar, vem para cá, ó. X menos 8 ao quadrado, galera, é x menos 8 vezes x menos 8. Isso que é x menos 8 ao quadrado. É ele multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Como que eu faço isso, professor? Aplicando aqui a distributiva, ó. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 8, menos 8x. Menos 8 vezes x, menos 8x. Menos 8 vezes menos 8, menos com menos são mais, 8 vezes 8, 64. Beleza? Agora, eu tenho termo semelhante? Tenho, 8 e 8, ó. Então, eu vou somar. X ao quadrado, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Menos 8 com menos 8, menos 16x, mais 64. Conclusão. Quanto que vale x ao quadrado menos 8? Está aqui, ó. X ao quadrado menos 16x mais 64. O que eu vou fazer? No lugar de x menos 8 ao quadrado, eu vou colocar aquele valor lá. Então, vai ficar assim, ó. X ao quadrado igual, no lugar de x menos 8, x ao quadrado menos 16x mais 64. Aí, continuando o exercício, mais 16 ao quadrado. O que é 16 ao quadrado? É 16 vezes 16. Quanto que dá 16 vezes 16? 256. Beleza? Tudo bem até aqui? Vamos continuar. Galera, eu tenho um x ao quadrado de um lado e eu tenho x ao quadrado do outro. Tranquilo? Então, o que eu posso fazer? Esse x ao quadrado elimina esse x ao quadrado. Eles são iguais. Quando eu passo por outro lado, ele vai com sinal negativo. Aí um elimina o outro. Fica x ao quadrado menos x ao quadrado. Então, eu posso eliminar ele aqui já. Como que vai ficar, então, minha equaçãozinha? Vai ficar assim, ó. Vai ficar desse jeito.
menos 16x, eu tenho 0 igual a menos 16x, porque do lado de cá vai ficar 0. Passando esse x ao quadrado para cá, ó, era como eu fizesse isso, ó, x ao quadrado menos x ao quadrado igual a menos 16x mais 64 mais 256, certo? Aí x ao quadrado menos x ao quadrado é 0. Menos 16 mais 64 com mais 256, eu posso somar. 64 mais 256 são 320. O que eu faço com esse 16? Eu trago ele para o lado de cá. Então, trocou de lado, troco o sinal. 16 igual a 320. Quem vai ser x? 320 dividido por 16. E 320 dividido por 16 é igual a 20. Portanto, qual é o valor da hipotenusa? Ele quer saber a medida da hipotenusa. Eu disse que a hipotenusa vale x, então x igual a 20, a hipotenusa vale 20. Se ele falasse qual a medida do cateto, eu tinha que pegar 20 menos 8 ia dar 12. O outro cateto vale 12. Entendem isso? Tranquilo? Belezinha, galera. Então tá aqui, tá resolvido o nosso primeiro desafio aí. Beleza? Vamos lá para mais um. O que nós temos aqui? Segundo desafio. Olha só, galera. Na figura, as circunferências de centro A, de raio R, e B, de raio Rzinho, são tangentes entre si no ponto T. E tangentes à reta S nos pontos C e D. Aqui elas são tangentes também. Tranquilo. Vamos continuar o exercício. Ó. Sabe-se que o comprimento em centímetros da menor circunferência é igual a 32π. O comprimento da menor circunferência. E que o raio maior menos o raio menor é igual a 9. Conclui-se, então, que a distância entre os pontos C e D é em centímetros igual a. Beleza. Então, eu vou deixar a figura aqui, tá? Ele quer que você determine a distância do ponto C até o ponto D. Tranquilo? Então, dá uma pausa no vídeo e vamos tentar encontrar aí o valor dessas medidas. Beleza? Bom, como que nós vamos proceder, professor? Primeiro passo aqui, galera, é eu descobrir a medida dos raios. Eu preciso saber quanto que é o raio maior e quanto que é o raio menor. Depois que eu descobrir isso, fica fácil, porque eu posso aplicar aqui Pitágoras depois e encontrar a distância de C até D. Então, vamos em busca do raio. Professor, como que eu vou encontrar o raio? Ele falou que o comprimento em centímetros da menor circunferência é igual a 32π. A menor circunferência é representada por Rzinho, o R pequeno, a maior pelo R maior. O que eu sei a respeito do comprimento de uma circunferência? Comprimento de uma circunferência é igual a 2 vezes π vezes o raio. Isso que é comprimento de uma circunferência. Comprimento igual a 2π vezes o raio. Como ele falou que o comprimento vale 32π, então eu vou colocar aqui, ó, 32π igual a 2 vezes π vezes o raio. Galera, o 2π está multiplicando, passa dividindo. Então, R é igual a 32π dividido por 2π. Eu tenho π em cima, π embaixo, eu simplifico. Elimina ele. E 32 dividido por 2, conclusão. Quanto que é o raio? O raio é igual a 16. Esse raio é o raio menor. O raio menor. Beleza? Encontrei ele. Agora, para encontrar o raio maior. Ele não deu que o raio maior menos o raio menor é igual a 9? Então, aqui, ó, R maior menos R menor igual a 9. Isso quer dizer que o raio maior vai ser igual a 9 mais o raio menor.
Como o raio menor é 16, então eu tenho que o raio maior é igual a 9 mais 16, portanto, o raio maior é igual a 25. Pronto. Eu já sei a medida dos dois raios. Esse raio menor aqui vale 25 e esse raio menor aqui vale 16, tá? Qual é o objetivo? O nosso objetivo é encontrar a medida de C até D. Galera, olha só. Eu vou fazer a seguinte situação aqui. Se eu unir esse ponto até aqui, não é o raio maior? É o raio maior. Se eu unir esse ponto até aqui, não é o raio menor? Isso aqui não vale 16, isso aqui não vale 25. Então, quanto que vale tudo isso aqui? 25 mais 16. Concordam? O raio maior é 25, o raio menor é 16. Então, tudo isso aqui vale 41. Tranquilo? Bom, e se eu fizer isso aqui? Se eu pegar esse segmento CD e passar uma paralela a ele aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Vocês concordam comigo que a distância daqui até aqui é a mesma distância de C até D? Olha aqui, ó. Eu projetei ele aqui, ó. CD é a mesma distância. Então, eu tenho um triângulo nesse formato aqui, ó. Eu tenho um triângulo assim, ó. Aonde aqui é o A, aqui é o C e aqui é o D ou o ponto B, que é a mesma coisa, tá? Então, eu tenho aqui um triângulo que é um triângulo retângulo. Por que ele é retângulo, professor? Porque se ele forma um ângulo de 90 graus aqui, ele forma aqui também. Essas retas são paralelas, então ele também forma um ângulo de 90 graus, beleza? Então, eu tenho um triângulo retângulo, aonde aqui vale 41, porque é a soma dos dois raios. E esse pedaço aqui vale quanto? Esse pedaço não é a diferença entre o raio maior e o raio menor? Olha aqui, ó, raio maior, raio menor. Esse aqui é o raio menor, ó. E eu sei que a diferença entre eles é 9. Então, aqui vale 9. Quanto que vai valer aqui? X. Como que eu faço para encontrar? Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Portanto, 41 ao quadrado é igual a 9 ao quadrado mais x ao quadrado. Quanto que é 41 ao quadrado? 41 ao quadrado, galera, é 41 vezes 41. Então, eu vou ter 4 vezes 4, 16. Eu vou ter 1, 8, 6, 1. 1.681. Então, vai ficar aqui, ó, 1.681. Isso é igual a 9 ao quadrado, 81, mais x ao quadrado. O que eu faço agora com esse 81? O 81 vai para o outro lado, subtraindo. Então, vai ficar 1.681 menos 81 igual a x ao quadrado. Quanto que é 1.681 menos 81? É 1.600. 1.681 menos 81 é 1.600. O que eu faço com esse quadrado, professor? Ele vai para o outro lado na forma de raiz. Então, meu x vai ser igual a raiz quadrada de 1.600. Quanto que é a raiz quadrada de 1.600? 40 vezes 40. Portanto, x igual a 40. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um grande convite para vocês, um convite muito especial. Você que vai fazer o concurso da Polícia Militar do Estado do Maranhão, nós aqui do Lá Concursos, nós preparamos um super curso, atenção, completo e atualizado. Nosso curso completaço, atualizado por apenas 10 mensalidades de R$ 25,00 aqui no Lá Concurso. Inclusive, você teve a oportunidade de assistir um pequeno trecho da aula do nosso professor. Esse professor nosso é um professor top de linha,
e eu convido vocês aí a se matricularem no curso do Lá Concursos, que eu tenho certeza que não vai se arrepender. Tá certo, meus amigos? Já ia esquecendo. Se você quer esse material de apoio que o professor acabou de utilizar, clique aqui embaixo, tem um link que vai direcionar para o nosso site e lá você vai fazer um pequeno cadastro, você pode fazer o download gratuitamente. Mas eu espero vocês aqui no Lá Concursos. Esse curso tem cláusula de garantia, você pode se matricular sem medo de ser feliz durante 5 dias. Se não gostou, você pode assistir quantas aulas quiser, baixar PDF, não gostou, encaminha um e-mail para a gente lá, nossa central de atendimento, que a gente vai fazer o cancelamento da sua matrícula na maior brevidade possível. Tá certo, meus amigos? Forte abraço, fique com Deus, espero vocês aqui no LAC. Fui, tchau. Clique LAC.